Pessoal, a gente vai ter hoje mais uma apresentação de um dos maiores especialistas do Brasil nesses assuntos, o Nivaldo Dias, da empresa Pax, que é uma empresa mundial, uma empresa de muitas décadas, com muita experiência, com muitas referências no Brasil e no mundo. E hoje o assunto é muitíssimo interessante, biogás, vinhaça. O Nivaldo domina esse assunto de forma esplendorosa. E a gente vai ter agora essa apresentação. Nivaldo, mais uma vez te agradeço por permitir o portal Tratamento de Água participar junto com vocês nisso. Para nós é uma honra. E a bola está contigo. Vamos em frente. Obrigado, Pacheco. Obrigado. Nós que agradecemos também aí todo o apoio do portal Tratamento de Água, né, para a gente poder fazer essa apresentação e mostrar, né, o que a Pax faz, né, toda a experiência da Pax no setor sucroalcooleiro, né, com a produção de biogás a partir da vinhaça. Primeiro, um bom dia a todos. Muito obrigado aí pela participação, né. Nós vamos fazer uma apresentação. Essa apresentação ela vai durar aproximadamente 50 minutos, né, no máximo 1 hora, e depois, no final, nós vamos abrir para as perguntas, né, qualquer dúvida que tenha, né, nós vamos esclarecer no final. Eu dividi essa apresentação em 3 etapas, né. Eu vou primeiro falar um pouco sobre a Pax, depois sobre as tecnologias para a produção de biogás a partir da vinhaça, depois vamos falar um pouco da produção de biogás a partir de resíduos sólidos, né? Aí entra a torta de filtro. Eu vi que existem vários participantes, né, que são aqui da América Latina, então, para quem para poder fazer uma associação, a torta de filtro, né, em muitos países aqui na América Latina, nos engenhos, ela é chamada de cachaça, né, ou seja, são os sólidos que são gerados no tratamento de caldo. Então, nós vamos falar da vinhaça, vamos falar da produção de biogás também a partir da torta de filtro, e depois a gente finaliza com a dessulfurização do biogás, né, com a tecnologia da Pax para dessulfurização. Então, começando aqui, apresentar um pouco a Pax para vocês. A Pax, como o Pacheco comentou, é uma empresa holandesa, né? Hoje nós pertencemos a um grupo chamado Skinwater, que é um grupo alemão, o qual faz parte de todas essas empresas que vocês estão vendo aqui. Então, nesse grupo estão empresas que se dedicam a tratamento de efluentes, tratamento de água, produção de biogás, dessulfurização do biogás, né? Então, é um grupo que agrega aí várias empresas nesse setor. Hoje, a Pax, né, está presente no mundo todo, são mais de 61 países, né? São mais de 450 colaboradores e mais de 3.300 referências mundiais em tratamento, sendo que mais de 1.500 referências são um tratamento anaeróbio de efluentes e, consequentemente, produção de biogás. Basicamente, a matriz, né, ela fica em Balk, né, no norte da Holanda. Depois existem mais 3 filiais, né, a primeira em Shanghai, a segunda aqui em Piracicaba, né, no Brasil, e depois uma outra unidade em Kenai, que são fábricas, ou seja, nós fabricamos os equipamentos, né, com a mesma tecnologia, né, que se fabrica na Holanda, e a Pax aqui no Brasil, né, estamos estrategicamente localizados aqui no Brasil para atender toda a América Latina. Então, todos os equipamentos que são instalados aqui, desde Chile, Argentina, até o México, né, eles são produzidos aqui na fábrica em Piracicaba. E nós também produzimos equipamentos para os Estados Unidos ou outra região, aí depende muito de cada projeto. Nos Estados Unidos, né, em Dubai, Nova Delhi, Bangkok, Kuala Lumpur, são escritórios, né, de negócios para atender todo esse mercado e essa região. Aqui é uma foto aérea da Pax, né? Essa é uma unidade nova, que ela foi inaugurada agora em novembro, né, de
do ano passado, né, em 2023, né, e é uma fábrica que foi feita para atender todo o mercado latino-americano. A Pax ela tem parcerias, né, ao redor do mundo, né, principalmente com as universidades, né, universidades da Holanda, Delft e Wageningen, né. Existe também uma joint venture entre a Pax e a Shell, que é chamada de Paquel, que atende todo o setor de dessulfurização de gás ácido, né, no setor de óleo e gás, né, no setor de petróleo, e também outras universidades, né, a Netherlands Water Partnership, e também a embaixada né, do Reino Unido, que nos apoia e ajuda em todas as partes do mundo. A Pax também tem uma área de serviços, né, de service, né, com consultoria especializada, treinamento, reformas, né, de reatores que já estão aí há mais de 30, 40 anos em operação, quando há necessidade, estudos em planta piloto, né, existe uma comercialização de lodo granulado. Então, a Pax também possui esse pós-venda, né, para atender o cliente após o início, o startup, né, depois de muitos anos de operação, por exemplo, quando já se passaram várias gerações ali de operadores, aquele conhecimento inicial que não foi transferido, né, que muitas vezes se perde, né, durante essas mudanças, né, alteração do corpo técnico. A Pax ela consegue fazer isso com engenheiros de processos especializados, fazer toda uma reciclagem, toda uma revisão de conceitos, e é um outro serviço que a Pax oferece. Como eu comentei, são mais de 1.500 referências anaeróbias, né, em reatores instalados em vários setores, setores de papel, tem mais de 400 referências, setores de bebidas, refrigerantes, cerveja, são mais de 400 referências, o setor de etanol, né, são mais de 150 referências, produzindo biogás a partir de diferentes tipos de substrato, né, que nós vamos ver aqui, né, nessa apresentação. Também a parte de remoção de nitrogênio, com todo o processo biológico, e por último, vamos falar bastante sobre a dessulfurização do biogás, que inclusive estão instaladas aqui nos principais projetos, né, nos maiores projetos de biogás aqui no Brasil. Então, começando, né, esse webinar, falando sobre as tecnologias inovadoras da Pax, né, principalmente para tratar esses efluentes e, consequentemente, produzir biogás. Estas são as tecnologias que a Pax tem, né, para atender as necessidades específicas de cada cliente, né. Essa é uma grande vantagem da Pax, porque são 7 tecnologias anaeróbias, né, que nós temos, né. Principalmente, nós já temos experiência com reatores UICB, quando, por exemplo, é uma unidade de etanol a partir somente de caldo, né, ou seja, uma destilaria 100% etanol, não produz açúcar, pode ser utilizado a tecnologia do reator IC, né, que do inglês vem do Internal Circulation, e nós vamos falar bastante sobre a tecnologia do ICB+, né, e também do ICX, que o ICX é a última tecnologia desenvolvida pela Pax, né? Então, essas duas tecnologias aplicadas ao tratamento da vinhaça, e também falar bastante sobre a tecnologia do CBD, que é um biodigestor, né, para resíduos sólidos, e aqui a gente pode aplicar a torta de filtro para a geração de biogás, em complementação à produção de biogás com vinhaça. Aqui, fazendo uma pequena revisão de conceitos, né, são 2 processos biológicos, um processo anaeróbio e um processo aeróbio. A gente vai se concentrar no processo anaeróbio, onde a carga orgânica, né, a DQO, a demanda química de oxigênio, né, ela vai ser convertida num processo anaeróbio, né, num reator anaeróbio propriamente dito. Quando entra aqui matéria orgânica, na ausência de oxigênio, essas bactérias anaeróbias estritas, elas vão converter essa matéria orgânica em biogás, né? Biogás, que seria metano, CO2, e dependendo da quantidade de sulfato presente nesse efluente, vai gerar também uma quantidade de H2S, aí que é antes do processo de purificação ou antes da utilização, seja em caldeiras, seja para motogeradores, ou mesmo a purificação e conversão
do biogás para biometano, há necessidade de fazer a dessulfurização, retirar esse H2S. Então, nesse processo, né, nós vemos aqui que é um processo que, ao contrário do processo aeróbio, que consome muita energia elétrica, né, o processo anaeróbio, ele gera energia, né, então, cada quilo de DBO, né, num processo anaeróbio, ele gera aproximadamente 0,5 kW. Então, aí está a grande vantagem, e a vinhaça, né, por ser um efluente que possui uma alta carga orgânica, possui um potencial enorme de geração de biogás. Daí, né, o sucesso da aplicação dessas tecnologias, né, para a produção de biogás a partir de vinhaça. Nós vamos falar bastante sobre os reatores da Pax, que são reatores de alta taxa, né, ou seja, são reatores que trabalham aí de 10 a 20 quilos de DBO por metro cúbico, né, e, portanto, são reatores menores, né, comparado com as tecnologias convencionais. Falando aqui da aplicação, né, e os benefícios dessas tecnologias, a gente começa aqui, por exemplo, depois eu vou fazer um comparativo com as outras, né, a gente começa com os reatores, o Biopac, o ICB Plus e o reator ICX, né, que são reatores de alta taxa. Ou seja, são tecnologias avançadas, né, que trabalham com lodo granular, né, ou seja, trabalha com uma alta concentração de biomassa, tem uma alta capacidade de conversão dessa matéria orgânica em biogás, né, trabalha-se com alta taxa de aplicação e baixo tempo de retenção hidráulica. Né, então, isso converte em reatores menores, né, em tanques pequenos, comparado às tecnologias convencionais de baixa taxa, né, ocupa pouca área e um baixo capex. Então, aqui a gente já começa a ver aqui, né, alguns exemplos, né, como funciona o reator e aqui a aplicação dessas tecnologias. Então, a taxa de aplicação típica desse projeto, ela é aproximadamente 15 quilos de DQO para vinhaça. Até eu coloco aqui uma observação embaixo, que para outros tipos de efluentes, né, efluentes provenientes de cervejarias, bebidas, a taxa de aplicação pode chegar até 25 quilos de DQO por metro cúbico de reator. Ou seja, são reatores compactos que trabalham com um lodo específico e com alta taxa de aplicação. Toda a tecnologia, né, ela foi desenvolvida para reter essa biomassa. Então, esses reatores têm sistemas internos, né, não são sistemas móveis, são sistemas fixos, construído todo em polipropileno, tubulações em aço inox e tubulações também todo em PAD, né, ou seja, toda a parte interna não necessita manutenção. Vai gerar um pouco dessa biomassa, essa biomassa pode ser vendida, hoje essa biomassa ela é exportada para o mundo inteiro como catalisador para águas, né, ou seja, é um lodo granulado com uma alta atividade que pode ser vendido aí de 100 a 50, 100 dólares a tonelada. Então, ao contrário dos processos convencionais, lagoas, né, sistemas de gestão tipo CSTR, essa tecnologia ela também gera um ativo, né, que é o lodo granulado. Então, por exemplo, a Pax, ela tem no departamento de serviços, ela compra esse lodo de clientes para inocular outros reatores. Né? Por exemplo, nesse momento, nós estamos enviando lodo granulado para o Chile, né? Então, dos Estados Unidos envia-se lodo granulado para o México e vice-versa, que ele é utilizado para inocular esses reatores, e com isso, o tempo de partida, o tempo de posta em marcha, né? Do zero até chegar à produção máxima de biogás, ele é muito rápido. Né? Se a gente compara aí com uma lagoa, um CSTR, que pode demorar meses, né? Com a tecnologia do lodo granulado e alta taxa, você pode chegar em 20 dias, 30 dias no máximo, né, a capacidade nominal, ou seja, você consegue produzir muito mais biogás em muito menos tempo, comparado com as tecnologias convencionais. É um reator robusto, né, não requer manutenção, né, não acumula material dentro, né, porque vou explicar para vocês aqui o diferencial dele. Ele trabalha com uma baixa concentração de sólidos na entrada. Então, como é o processo, eu vou explicar daqui a pouco, né? A gente retira esses sólidos e aí você consegue trabalhar com um reator com alta taxa de aplicação, e aí tem uma mistura completa, então não tem como
esse material, esse substrato ficar acumulado lá dentro. Aqui já fazendo um comparativo, né, por exemplo, com sistemas de baixa taxa, né, para quem não conhece, né, uma lagoa. Esse processo, a biomassa, ela consiste em bactérias livres, né, você não inocula, você gera ali uma bactéria, muitas vezes se coloca um pouco de um lodo proveniente de tratamento de esgotos domésticos, né, aí elas vão se reproduzindo, demora um tempo longo para se reproduzir. Por exemplo, existem bactérias anaeróbias que demoram até 10 dias para se reproduzirem, né? Então, no nosso caso, os reatores já têm esse lodo granulado, então todo o inóculo já está presente, e nesse caso, esses processos, eles trabalham com uma baixa taxa de aplicação e um longo tempo de retenção. Então, como eles trabalham aí com uma taxa de aplicação de 1 a 3, né? Normalmente se trabalha com 1, né? Eu tenho, pelo menos as lagoas que eu vi trabalhando, né? Ou os sistemas de baixa taxa, trabalha com apenas 1 quilo de DQO, né? Então, se você tem lá 50 toneladas de DQO por dia, você vai ter que ter no mínimo 50 mil metros cúbicos de reator. Se você tem 100 toneladas de DQO por dia, você vai ter que ter no mínimo 100 mil metros cúbicos de reator. São volumes enormes, né? Não tem um sistema de retenção de biomassa, né? Isso fica tudo misturado aqui dentro. O material inerte, se entrar material inerte, ele vai ficar acumulado, né? Ele não tem como você remover isso do processo, a não ser que pare o processo e tire essa lona e faça a limpeza, né? Por isso não pode entrar material inerte. Tem o risco de ruptura da lona, né? Como a gente vê aqui alguns processos utilizando, né? Essa membrana, ela existe uma vida útil e o risco também de acidentes, né? Com o volume de gás enorme acumulado aqui, coisa que nos reatores, né, nós temos um volume de armazenamento de biogás, né, muito pequeno, então aí os riscos são bastante minimizados. Depois existe outro processo, né, que é o CSTR, assim que ele é conhecido, são reatores de baixa taxa, né, o CSTR que vem do inglês, do Continuous Stirred Tank Reactor, né, um reator de mistura, né, que tem um agitador, né, também da mesma forma que a lagoa é de baixa taxa de aplicação. As bactérias também ficam livres ali, né? Baixa concentração, baixa capacidade, né, de conversão, baixo tempo de retenção, longo tempo de retenção hidráulico. E nesses casos aqui, o tempo de retenção hidráulico é o mesmo do tempo de retenção celular. Como não existe separação, né? Então, se eu necessito que esses sólidos, né, ou que essa vinhaça fique ali, por exemplo, 50 dias, né? O tempo de retenção hidráulica também vai ser 50 dias, então não tem como separar. Então, o tempo de retenção, né, ele é bastante alto, por isso que esses tanques eles acabam ficando com um volume muito grande comparado com os reatores de alta taxa. A taxa de aplicação típica também, né, muito parecida com a das lagoas, de 1 a 3 quilos. Normalmente não tem um sistema interno de retenção de biomassa, né, então a biomassa é igual ao tempo de retenção hidráulica. E no caso de acumulação de solos inertes, né, precipitação, muitas vezes tem que parar, abrir e fazer a limpeza, né, aí existe uma desvantagem em relação aos reatores, né. Os dispositivos de misturas, tem que misturar isso aqui, né, muitas vezes requer manutenção periódica, e muitas vezes, quando nós vamos para a vinhaça, né, que tem esses sólidos presentes são leveduras, ele é de mais difícil, né, mais lenta a degradação, né, e pode ficar aí acumulado no meio. Aqui um comparativo dessas opções, né? Aqui já fazendo um comparativo. Os reatores, né, da PAX, né, o ICX e o ICB+, eles possuem taxa de aplicação alta comparado com lagoas, a taxa de aplicação é de aproximadamente 15 contra 1, né? O tempo de retenção hidráulico é muito menor comparado com essas tecnologias, ocupa uma pequena área. Aqui a biomassa ela é granulada, e aqui são só sólidos suspensos. Existem os separadores internos, né, todo em PP, para reter essa biomassa. O CAPEX é baixo, né, comparado aqui com, principalmente o CSTR. A remoção de sólidos é fácil, né, a estanqueidade de biogás, né, como são tanques fechados, né, ela é bastante eficiente e não requer manutenção, né. A manutenção somente nas partes externas, bombas e alguns outros equipamentos. Aqui, né, onde eu queria chegar, qual que é o nosso modelo, né, para a produção de biogás
a partir da vinhaça, e aqui eu coloco também um opcional, a partir da torta de filtro, né? Ou seja, a vinhaça, ela vem da destilaria, né? Para entrar nesses reatores de alta taxa, nós temos que remover esses sólidos. Então, esses sólidos, ele é removido numa centrífuga, né? Passa por um processo de resfriamento, a gente resfria essa vinhaça em torres de esfriamento até 35 a 37 graus, promove-se a equalização e aí entra num processo anaeróbio, seja ele CX ou ICL+, a gente define qual que é a tecnologia mais adequada, né, para esse tipo de vinhaça. O biogás, né, ele vai para a remoção de H2S e depois a sua utilização, né. No caso, esses sólidos, eles são misturados em uma outra tecnologia, com a tecnologia CBD da Pax, que é um digestor diferenciado, que eu vou mostrar na sequência, né, durante aqui essa apresentação, que ele é misturado na torta de filtro, então a produção de biogás, quando eu tenho, né, essas duas tecnologias instaladas, é praticamente a mesma, né, ou seja, né, eu também estou convertendo esses sólidos que eu estou retirando aqui em biogás. Né, esse processo, ele já funciona com outros tipos de vinhaça há muitos anos, por exemplo, a tequila. No processo de tequila já existe reatores da Pax funcionando aí há mais de 15 anos, né? Há mais de 20 anos praticamente, não 15, onde o processo é esse. A vinhaça da tequila, que tem concentração de sólidos aí na casa dos 30, 40 mil miligramas por litro, DQO de 50, 60 mil miligramas por litro, passa por esse processo. A vinhaça vem, passa por um separador de sólidos, resfriamento, entra nos reatores anaeróbios, convertem em biogás e depois vai para um pós-tratamento. No caso da vinhaça específica, né? No caso da vinhaça específica, se você depois, né, se o cliente, né, ele quer concentrar essa vinhaça, então essa vinhaça, depois que passa por um processo anaeróbio, ela não pode ser enviada diretamente por um concentrador, né? Por quê? Porque a vinhaça, quando sai daqui, apesar que uma grande parte do H2S vai para o biogás, ela fica com sulfetos dissolvidos, né? Então, fica ali sulfetos, esses sulfetos, eles são corrosivos, então, antes de ser enviado para um processo de evaporação e concentração, essa vinhaça tem que passar por um processo de polimento, um sistema que pode ser chamado de flash aeration, ou uma aeração rápida, para fazer uma conversão desse sulfeto em sulfato, né, para que esse sulfeto volte a sulfato uma vez mais e não provoque a corrosão, né, nos processos posteriores, né, colunas, né, principalmente de aço inox, de evaporação e concentração dessa vinhaça. Se a vinhaça não vai ser evaporada, então ela pode ser enviada diretamente aí para descarte e fertirrigação. O que muda aqui? A vinhaça, depois que ela passa por um processo anaeróbio, praticamente é removido uma parte da carga orgânica, né? Ou seja, aí 70% até 90% da carga orgânica ela é removida. Porém, os macro e micronutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo e principalmente o potássio, não é removido. Então, a vinhaça ainda ela segue, depois da biodigestão, com as características, né, para fertirrigação, com as características principalmente com a mesma concentração de sulfato, e ela é utilizada. Então, aqui seria um processo combinado, né, utilizando reatores anaeróbios, né, no lugar de lagoas ou sistemas CSTR que funciona com baixa taxa, e aqui somente um sistema específico, né, para conversão desses sólidos e também da torta de filtro, que é um resíduo sólido. Eu nunca posso colocar a torta de filtro, né, numa lagoa, né, porque senão os materiais inertes vão ficar acumulados e o processo, depois de um tempo, não vai ter a eficiência esperada. Então, esse seria o modelo, né? Aqui a gente já começa a mostrar um pouquinho da experiência da Pax, né? Ou seja, na década de 80, né, a Pax ela fez uma unidade piloto na usina São Luís, em Pirassununga, né, para a produção de biogás e purificação e compreensão e utilização em caminhões. Esse projeto funcionou durante 2 anos, né, 2 a 3 anos, abastecendo aqui praticamente 3 a 4 caminhões
com biometano. Depois, né, foi construído o primeiro projeto industrial, né, no Brasil, né, em 86, na destilaria São João da Boa Vista, aonde a vinhaça, né, passava aqui para uma lagoa, resfriamento, né, com trocadores de calor. Aqui nessa lagoa ocorria a remoção de sólidos, produção de biogás, purificação e utilização nos caminhões da frota. Então, vocês podem observar aqui que não é nada assim novo, né, o que nós vemos hoje, a utilização do biogás a partir da vinhaça, né, sendo utilizada como combustível para caminhões. Né? Isso foi realizado, essa unidade ela funcionou durante 10 anos, de 86 até 96, e depois, como o objetivo, né, era a substituição de diesel, existia uma lei que ia cair subsídio de diesel, que acabou não acontecendo, esse projeto foi descontinuado. Né? Eu trabalhei aqui nesse projeto, né? Eu trabalhei durante mais de 5 anos aqui, né, como responsável aqui pela produção, purificação, né, e compreensão e utilização desse biometano nos caminhões. Foi um projeto que funcionou muito bem. Um reator UASB, o reator de primeira geração, esse reator funcionava aí com mais de 20 quilos de DQO por metro cúbico, né? Ou seja, provou aí o funcionamento dele com vinhaça, né? Esse tanque que vocês veem aqui no final aqui, ele foi construído simplesmente para aproveitar todo o lodo granulado que era gerado aqui, e era vendido para outras unidades, né? No caso, unidades instaladas em cervejarias, em fábricas de refrigerantes. Então, uma unidade que funcionou durante 10 anos, utilizando aí mais de 30 veículos, né? Na época não existiam os tremiões, os caminhões de mais de 450 cavalos, então eram utilizados caminhões aí de 150 cavalos. Aqui foram realizados testes, né, em conjunto com a Universidade de São Carlos, com a utilização do biometano em tratores, né? Então, demonstrando, aqui já começa a experiência da Pax aí há muito tempo atrás. Aqui já uma experiência mais recente, aqui está na Ilha Martinica, né? Uma aplicação numa destilaria de rum. Aqui é um projeto muito interessante, porque essa destilaria ela gera vinhaça a partir de 3 tipos de substrato. Ela faz, durante 6 meses, etanol a partir da cana. Então, durante 6 meses, vem uma vinhaça menos concentrada. Depois, durante os outros 6 meses, ela compra melaço e compra xarope de outras fábricas de açúcar da ilha, né, dilui e fabrica o rum. Então, é um processo que funciona com 3 tipos de vinhaça. Funciona com vinhaça de caldo, vinhaça de xarope e vinhaça de melaço. Né? Então, aqui já prova também, né, essa unidade está funcionando desde 2007. A opção aqui foi por reatores USB do cliente, em função de furacões, né, na ilha. Ela não queria nenhuma tecnologia alta, apesar que nós temos reatores instalados ali na República Dominicana, com mais de 20 metros de altura, né? Porém, foi uma decisão do cliente instalar a tecnologia dos reatores da Pax USB. Então, a tecnologia do USB, né, é utilizada aí há mais de 10 anos com essa vinhaça, né? E a tecnologia do ICX é o mais recente desenvolvimento da Pax, e já está aplicado aí já há mais de 5 anos, tratando vinhaça a partir de tequila. Né? O USB Plus, ele é uma solução flexível, né? Ele pode ser usado tanto como lodo granular como lodo floculento, né? E pode ser operado aí como um USB normal, né? Um EGSB normal também. Né? As vantagens dele, né? O projeto é modular, né? Ele pode, inclusive, ser instalado dentro de um tanque existente, dependendo da altura, né? Somente que os internos não dependem do diâmetro do tanque. Ele tem aí a montagem independente, né? Pode ser instalado em tanques existentes. Ele utiliza biomassa granulada ou floculenta. Ele tem um separador, né, de 2 estágios. A biomassa é separada automaticamente. O reator é fechado, né? A limpeza dos separadores não necessita parada, né?
os internos são feitos de PP, a vida útil é indeterminada, né, indefinida, e tem um sistema de distribuição da vinhaça que não provoca nenhum tipo de obstrução. Aqui a gente vê um fluxograma, né, de como é esse reator, o ICB Plus, né? Aqui a gente vê uma foto dos internos, né, como são esses internos dos reatores. Aqui já a aplicação da tecnologia, né, ele pode ser aplicado num tanque de concreto existente. Aqui está numa unidade da José Corvo, tratando vinhaça, né, já há mais de 15 anos, aqui, né, funciona no formato que eu comentei com vocês. Aqui, como funciona essa tecnologia, né, ele entra aqui a vinhaça, né, aqui acontece toda a conversão em biogás, a vinhaça, para ela poder sair do processo, ela tem que subir, entrar aqui no primeiro separador, num segundo separador, separa o lodo, e existe uma bomba que bombeia esse lodo de volta para cá e mistura com a vinhaça. Então, aqui está a tecnologia do reator ICX, né? Ele pode ser adaptado em tanques, como dá para ver aqui, né? Que é uma unidade de uma cervejaria. Aqui estão as unidades instaladas no México, né? Cada reator desse, ele trata 50 toneladas de DQO por dia, então aqui são 100 toneladas de DQO por dia, a partir da vinhaça proveniente da tequila, né? Ou seja, da vinhaça da fermentação do agave, né? Aqui dá para a gente ver, então eles são modulares, esse é o maior que nós fazemos, existem menores. Então, quando chega nessa situação, aqui é 50, 100, 150, coloca-se mais um reator. Então, vocês observam que, comparado com uma lagoa, né, a área ocupada é muito menor. Aqui a gente vê já as tubulações todas em PAD, né? Aqui uma outra foto da tecnologia. Aqui as bombas de recirculação, as bombas especiais, que fazem toda a recirculação. E aqui uma foto aérea da planta, né? Ou seja, a vinhaça vem lá da destilaria, com bastante sólidos, entra aqui nessa casa onde tem uma centrífuga, separa os sólidos, passa nas torres de resfriamento, entra num tanque de equalização, entra nos reatores anaeróbios e aqui essa vinhaça é convertida em biogás. Nesse caso do México, a vinhaça ela não vai para fertirrigação, né? A legislação lá não está permitindo mais. Então, ela tem que passar por um pós-tratamento e ser depois descartada no rio, atendendo à legislação. A mesma coisa numa outra fábrica de tequila, né, anterior à José Corvo, essa é a tequila Patron, né, no México, da mesma forma, né, um projeto similar. Aqui nós observamos, as centrífugas estão instaladas aqui dentro, né? Aqui estão as torres de resfriamento, aqui está o tanque de equalização, tanque de emergência, né? Por isso, já respondendo aqui, né, uma dúvida, né? Muita gente fala que o reator ele é mais instável que lagoa, mas nesse caso, né, nos nossos projetos, nós colocamos uma lagoa menor ou um tanque de equalização que vai equalizar. A vinhaça vai vir. A vinhaça, por si, já não tem tanta variação na composição. Aí aquela pequena variação que tem ou na composição ou na vazão, dependendo, por exemplo, em uma parada, né, em função de chuva, tudo é equalizado aqui no tanque. É equalizado aqui e depois é bombeado para os reatores. Então, os reatores trabalham de forma estável, né, porque acontece essa equalização, essa homogeneização antes. Da mesma forma, depois a vinhaça vem para esses reatores, né, e depois, aqui no caso do México, ela vai para um pós-tratamento. Aqui no Brasil não existe essa necessidade, né? Porque a vinhaça, depois que passar pelos reatores, ela volta para a fertirrigação, como eu comentei, em função da característica, né, da vantagem de ter, principalmente, alta concentração de potássio. Aqui um exemplo, né? Esses reatores podem ser instalados em tanques existentes. Aqui um caso de um reator que foi instalado, que não funcionava, né? De uma outra tecnologia. Aí foi retirado todos os internos e instalados os internos da Pax e convertido aqui esse tanque em um reator ICX. Aqui alguns exemplos, né, da aplicação da Pax. Essas unidades estão instaladas na China, como eu comentei com vocês, aqui é etanol de milho, né? Então, dependendo do tipo de substrato, se tem baixa concentração de sólidos, nós podemos aplicar a tecnologia do reator IC,
que é uma tecnologia de alta taxa também, né, que ocupa até menos área que um reator ICX e que um reator UICB Plus. Então, aqui, essas unidades já estão funcionando há muitos anos com etanol de milho. Aqui, alguns exemplos, né, tratando aí etanol com vinhaça de agave, ó, essa unidade está instalada desde 2009, essa outra unidade está instalada desde 2013, né? Aqui, essas unidades estão instaladas na Rossecorvo. A Rossecorvo tem 4 fábricas, as 4 fábricas possuem tecnologia da Pax para tratar a vinhaça, né? Tratar os efluentes, aí a vinhaça a partir do agave, né? Tamanha é a confiança na tecnologia. Aqui, por exemplo, vinhaça tratando condensado de destilarias de grãos, né? Quando é condensado, é possível tratar com as tecnologias do reator IC. Nós estamos fazendo vários projetos, né, com etanol de segunda geração, e instalando esses reatores para tratar o efluente e fazer o reuso, né, nessas usinas, a partir de vinhaça proveniente de etanol de mandioca. Então, ó, na Tailândia, né, já existem reatores aí, já funcionando desde 2007, 2013. Ó, esses 3 reatores tratam 200 toneladas de DQO por dia, aqui 147 toneladas de DQO por dia. Essas 2 unidades, ela possuem uma carga orgânica similar a uma usina aqui no Brasil, né, de médio porte, né? Então, para a gente ver que essa tecnologia já funciona há muitos anos. E a experiência, né, da Pax com etanol de segunda geração, né? Então, aqui são experiências tratando, por exemplo, a vinhaça de etanol de segunda geração nos Estados Unidos, né, onde o etanol é feito aí a partir da palha do milho. Isso está instalado na Poit. Aqui um projeto, né, que foi feito na Itália, né, com etanol a partir de capim-elefante, né? Aqui estão os reatores da Pax, né? Aqui tratando 250 toneladas de DQO por dia. Lá no fundo está o pós-tratamento, aqui está o tratamento anaeróbio, aqui estão os reatores. E agora, né, essas são as tecnologias, né, para tratamento da vinhaça, e aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre o tratamento de torta de filtro, né, ou efluentes que têm alta concentração de sólidos, né? Para quem não conhece, não está familiarizado, né, a torta de filtro, ela é um resíduo, né, que ele é obtido a partir do tratamento do caldo. Então, o caldo, depois que moe a cana, né, o caldo, né, ou o jugo, em espanhol, ele vai por um processo, né, no qual ele passa por filtros, aí sai essa torta, né, que é um composto orgânico e uma parte inorgânica que é insolubilizado, né, passa por um processo de filtração a vácuo e recebe a denominação de torta de filtro. Essa torta de filtro possui uma carga orgânica, possui compostos orgânicos, então ela pode também ser convertida em biogás. Ela não tem a mesma capacidade que tem uma vinhaça para a geração do biogás. Aqui eu coloco aqui um exemplo, né, do processo, né, onde é gerada a torta de filtro, e aqui, né, muitas vezes ela é utilizada para compostagem, né, como é esse produto, para a gente ter uma ideia física de como ele funciona. Para esse tipo de resíduo, né, ou que poderia também ser um resíduo sólido, um esterco de vaca, um esterco de galinha, né, para a geração de biogás, a tecnologia mais adequada que a Pax tem é o que nós chamamos de Pax CBD. Aqui do inglês ele vem do Clear Bottle Digestor, ou seja, é um digestor com um raspador, né, de fundo, né, ou seja, esse efluente, né, essa matéria orgânica, esses sólidos, eles entram nesse processo, né, o diferencial dele das tecnologias CSTR convencional é que ele tem um sistema de separação após a biodigestão. Então, aqui ele tem um sedimentador lamelar, né, que pode ter vários, dependendo do tamanho. Ele tem um raspador de fundo, então, se entra material inerte aqui, esse material inerte vai ser separado aqui num hidrociclone, né, e é descartado, e o restante, né, os sólidos, volta aqui para o processo, né? Então, como funciona nesse processo? Entra aqui a torta de filtro, né, com um pouquinho de vinhaça,
ou resíduo sólido. Aqui não é lodo granulado, são lodos floculentos, né? Ocorre a conversão da matéria orgânica em biogás. Estes sólidos que ainda não foram convertidos, vai para um separador lamelar, esse separador lamelar separa, o líquido vai embora e o sólido volta, né? Então, o grande diferencial é que o tempo de retenção de sólidos é separado do tempo de retenção hidráulico. Num reator CSTR, como eu mostrei num slide anterior, né, o tempo de retenção dos sólidos é igual ao tempo de retenção hidráulica. Então, o que acontece? Como nós conseguimos separar o tempo de retenção de sólidos do tempo de retenção hidráulico, nós conseguimos concentrar aqui, né? E esse reator, ele consegue trabalhar com taxa de aplicação de até 6 quilos de DQO por metro cúbico, enquanto um CSTR convencional, ele trabalha normalmente com 1. Então, uma tecnologia dessa, né, ela vai ocupar uma área e um volume, né, até 6 vezes menor que a tecnologia convencional. Com a grande vantagem, né, com uma série de outras vantagens que a gente vê aqui, principalmente na questão de mistura, ou seja, os CSTRs, digestores convencionais, normalmente eles têm esses 4 tipos de agitação, né, com agitadores submersíveis, agitadores instalados na parte superior ou na lateral, né, ou com o próprio biogás. Então, nesses casos, a gente vê uma grande área morta, né, aqui dentro, né, provocando aqui um curto-circuito e não tendo contato do substrato com a bactéria. Então, no caso do reator CBD, não existe nenhuma parte móvel aqui para fazer essa agitação. A agitação ela é feita através de um processo que chama plug flow. Aqui na parte interna, existe vários ejetores aqui que vai forçar esse efluente e esse sólido a passar pela bactéria, promover aqui uma condição homogênea, aonde vai acontecer um perfeito contato entre o substrato e a bactéria, e a conversão para biogás fica muito mais rápida, né? Então, esse é o grande diferencial dessa tecnologia, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos dela já aplicada no mundo, né? Esse aqui é um projeto na Holanda, dessa empresa chamada Green Create, né? É uma empresa que tem um modelo de negócio waste to energy, ou seja, resíduos convertido em energia. São 12 reatores CBD, e aqui já está em ampliação, estão construindo mais 6 reatores, né? Esse projeto, sem os 6 reatores, ele foi dimensionado para produzir biometano, o equivalente aí a 27 megawatts em biometano, mais 3,1 de energia térmica, mais 3 megawatts de energia elétrica. Então, aqui todo o resíduo de galinha, né, de esterco, né, vem para esses reatores, né? Esse aqui é o maior que nós fabricamos também, então a partir daí vai se duplicando. Então, numa área pequena, né, em reatores compactos, eficientes, a gente consegue tratar esses resíduos sólidos. Então, aqui seria aplicado, essa seria a tecnologia aplicada à torta de filtro, outro tipo de resíduo. Aqui, por exemplo, ó, já são reatores instalados na China, já operando aí há mais de 3 anos, né, com um resíduo a partir de esterco de vaca. Aqui é um projeto muito semelhante a uma vinhaça, né, são reator operando há mais de 4 anos na indústria farmacêutica, com processo de fermentação, que tem alta concentração de sólidos, e aqui esses cilindros brancos que vocês estão vendo, eles são os decantadores lamelares. Então, a tecnologia, ela pode, dependendo do tipo de resíduo, levar o decantador lamelar ou não. Dependendo do tempo de retenção celular, né, você pode não aplicar. Então, aí, a tecnologia, ela fica até mais econômica, né? Então, normalmente, no caso da torta de filtro, pelo que a gente tem observado, pelos projetos que nós estamos aqui elaborando, propostas, tudo isso, não existe a necessidade de se colocar esse separador. Ou seja, a gente consegue fazer todo o tratamento dele, né, porém com uma taxa de aplicação até 6 vezes maior que a tecnologia convencional. Então, as principais
no caso, as principais vantagens da tecnologia, né? Já são mais de 20 reatores vendidos, né? Acabei não alterando aqui. Aonde se aplica? Com efluentes que tem aí uma DQO maior que 25 mil, sólidos suspensos até 10 mil, 100 mil, né? Então, ou seja, dentro do reator a gente coloca aí até 10% de sólidos, né? E pode trabalhar com a taxa de aplicação de até 6 quilos, né? 6 vezes maior que uma tecnologia convencional. Ela, onde se aplica isso? Alimentos, farmacêutico, fermentação, a indústria de açúcar e etanol, que é o motivo aqui dessa apresentação, esterco. As principais vantagens, né? Pré-tratamento não é necessário, operação simples, uma mistura perfeita, sem misturadores elétricos, sem acúmulo de sólidos, sem zona morta, sem formação de escuma, né? E a manutenção é feita tudo na parte externa, alguma bomba, né? Não existe nada na parte interna. Aquele agitador, para vocês terem uma ideia, aquele raspador de fundo, ele é hidráulico, né? Não existe nada elétrico instalado ali dentro. Aqui, o que eu queria comentar com vocês é que aqui no interior de São Paulo, nós estamos agora, no mês de agosto, iniciando um teste, né? Um teste de demonstração, que depois vai ser aberto aí para potenciais clientes, né? Aonde nós estamos fazendo exatamente o que eu mostrei lá para vocês, né? Ou seja, isso aqui está instalado em uma usina, aqui no interior de São Paulo, nós vamos pegar a vinhaça vai passar aqui por uma centrífuga, né? Para retirada dos sólidos. Essa vinhaça sem sólidos, né, com uma diminuição de sólidos, vai entrar num reator ICX, né, um reator de demonstração. Esse reator tem 3 metros de diâmetro por 10 metros de altura. Aqui tem um container com PLC, bombas, tudo isso. Vai gerar aí biogás, ela vai ficar operando aí até o final da safra. E, paralelo a essa, isso aqui é um mesmo reator que foi feito lá na Tequila Patron, ou seja, foi feito também um estudo, né, para mostrar para o cliente as vantagens, né, e a eficiência da tecnologia. E, paralelo a isso, nós estamos aqui, esse mês deve ficar pronta a montagem, essas bases aqui são as bases do CBD. Então, nós também vamos instalar do lado, né, dessa unidade aqui, uma unidade do CBD de demonstração, que também é muito parecida com isso, os tanques estão todos prontos, só está aguardando aqui agora a chegada dos equipamentos para início de montagem. Como vai tudo pronto, né? Em uma semana aqui já se monta tudo, e aqui nós também vamos fazer testes, né, para mostrar para potenciais clientes, né, a aplicação da tecnologia tratando vinhaça e tratando principalmente torta de filtro, né? Então, aplicando aquele mesmo modelo que eu mostrei naquele fluxograma do início. Tá? Então, essas são as tecnologias, né, anaeróbias que a Pax dispõe, tanto para vinhaça quanto para torta de filtro. E agora a gente entra na última etapa, né, que como a gente gerou o biogás, para esse biogás ser utilizado, seja para geração de energia elétrica no motogerador, seja para uma caldeira, ou seja, para fazer a purificação e converter esse biogás em biometano, há necessidade de fazer a dessulfurização. E, para se fazer a dessulfurização, a Pax tem uma tecnologia chamada de Tiopac, que já foi desenvolvida há mais de 30 anos, né? É uma tecnologia que possui 3 tipos de processo, né? Uma solução econômica para a remoção biológica do H2S, combina, né, que ela faz uma rápida depuração, e depois você ainda tem um enxofre alimentar que pode ser vendido, né, para fabricação aí de fertilizantes ou fabricação de ácido sulfúrico, por exemplo. A solução, como eu comentei, ela é em 3 etapas, ela tem uma torre de lavagem química, né, que normalmente nós chamamos de scrubber, depois tem um bioreator, né, um reator que vai fazer a conversão do H2S em enxofre, e depois, no final, uma separação desse enxofre gerado no processo. Então, basicamente, o processo funciona assim, entra aqui o biogás rico em H2S, no caso de vinhaça, normalmente nós observamos que, dependendo do tipo de processo, se é uma destilaria, né, 100% etanol, se é uma destilaria mista, que faz açúcar e faz etanol, ou é um processo
que faz etanol a partir do mel esgotado, né, de um substrato mais concentrado, que tem maior concentração de sulfato. O H2S, numa vinhaça, ele varia aí de 10 mil até 30 mil. Tá? Entretanto, a Pax tem aplicação dessa tecnologia, né, para até 300 mil ppm de H2S. Né? Então, uma vez me fizeram a pergunta, qual é o máximo que pode entrar? Não tem máximo. Se tiver um biogás com 400 mil ppm de H2S, a gente vai fazer e vai dimensionar um Tiopac, né, para funcionar nessas condições. Então, o biogás rico em H2S, ele entra aqui nessa torre de lavagem, essa torre de lavagem sofre em contracorrente, ela faz uma absorção do H2S com uma solução alcalina, né, uma soda cáustica. Essa solução alcalina com esse H2S absorvido vem para um processo biológico, e o biogás limpo, né, com uma concentração de H2S menor que 100, a gente pode chegar até menor que 25 ppm, pode entrar aqui 20 mil, 30 mil, 10 mil, 300 mil, a gente garante aqui uma concentração menor que 100 ppm de H2S, vai lá para utilização. Essa solução alcalina que absorveu o H2S, ela vem para cá, aqui existem bactérias aeróbias, né, por isso a gente tem aqui uma aeração. Essas bactérias vão converter o H2S em enxofre alimentar, ó, como mostra nessa forma. Aí a grande vantagem da tecnologia é que quando a bactéria converte esse H2S solubilizado em enxofre alimentar, ela recupera até 95% da alcalinidade, ou seja, até 95% da soda que é utilizado aqui. Então, esse é um processo que essa soda ela vai sendo recuperada, e aqui há necessidade de fazer um make-up, uma reposição de apenas 5% a 10%. Normalmente, nesses processos de grande porte, é 5%, né, porque eu recupero aqui essa soda. Então, essa solução, depois que gerou o H2S, é convertida, recuperada, ela volta para cá e continua o ciclo, né? E aqui só vai fazendo a reposição daquela soda que não recuperou. Esses sólidos gerados aqui, né, esse bioenxofre, ele vai para um separador lamelar, então aqui temos um processo químico, um processo biológico, um processo físico, separa o enxofre, né? Esse enxofre é separado, e daqui ele vai para centrífugas, né? Para ser desidratado, aí gera um enxofre com aproximadamente 75%, né, de sólidos, né, um enxofre com uma pureza de 99,5% a 99,9%, e aqui nessa separação da centrífuga, esse líquido, né, o desaguado que nós chamamos, que também tem muita alcalinidade, também volta para cá. Né? Então aqui está a grande vantagem da tecnologia, né? Uma tecnologia que não tem problemas de entupimento, então o uptime, ou seja, o funcionamento dela é 99,9% do tempo, né? Ou seja, não há necessidade de parada, o processo é contínuo, ele é estável, ele suporta picos, né, de concentração e vazão, né, em determinada faixa de operação, né, e esse processo está instalado nos principais projetos de biogás e biometano aqui no Brasil. Né, então, aqui é uma combinação, né, de 3 tipos de processo, depois é gerado esse enxofre elementar, né, que pode ser vendido. Hoje, no mercado, ele é comprado por aproximadamente $10 a tonelada, né? Então, além de você limpar o biogás, você ainda tem um resíduo que pode ser vendido. As unidades, elas são instaladas desde pequeno porte, né? A gente fabrica sistemas para até 100 metros cúbicos por hora de biogás e até 20 quilos de enxofre, até unidades de grande porte, né? Como essas que comentei com vocês, que trata aí 300 mil ppm de H2S, né, e gera 20 toneladas de enxofre por dia. Né? A grande vantagem dela em relação aos processos convencionais, né, aos processos químicos, está justamente aqui, né? Vou voltar um pouquinho, nessa recuperação. Até uma pergunta que muitas vezes nos fazem, né? Por que todos esses projetos, né, que estão acontecendo aqui no Brasil, as empresas estão escolhendo, né, a tecnologia Tiopac da Pax
para fazer a dessulfurização, né? É por isso, porque se nós vamos para um processo químico, cada quilo de enxofre que entra aqui, eu preciso de 3 quilos de soda para fazer essa remoção, né? Enquanto que, quando é um processo biológico-químico, como a Pax desenvolveu, né, na verdade, como ele recupera 90% a 95%, eu preciso de apenas 0,3 quilos de soda. Essa reposição, ela compõe aí 0,3, no máximo 0,4 quilos de soda por quilo de enxofre, porque o restante, a diferença, né, para chegar nos 3 quilos de soda, ela é recuperada aqui. Então, se nós tomarmos aí um projeto de grande porte, como esses que estão instalados nas usinas, né, até eu faço uma conta rápida, né, você tem lá 5 toneladas de enxofre por dia, que são esses projetos que estão acontecendo, alguns têm 8. Vamos tomar aí 5 vezes 3, né, 15 toneladas de soda 100%, então, convertendo aí aproximadamente aí para soda 50%, eu tenho 30 toneladas de soda por dia. Se nós tomarmos aí o preço da soda colocado lá no local, né, então se fosse um processo químico, né, durante aí uma safra, o custo operacional ele passa aí dos 12, 15 milhões de reais, enquanto que num processo como esse, você economiza aí até 95% dessa soda e diminui muito. Então, é um processo que, quando a gente compara com o processo químico, ele é um pouco mais caro, mas o OPEX é infinitamente menor que um processo químico. Por isso, dessa tecnologia, né, ser aí a escolhida, né, por essas empresas que estão gerando biogás. Aqui alguns exemplos, né, desde a primeira unidade, da menor unidade, desculpa, até a maior unidade, ó, aqui está tratando 32 mil normal metro cúbico por hora. Aqui dá para vocês ver o tamanho do reator, isso está num aterro sanitário na Coreia do Sul. Essa é uma unidade que gera 50 megawatts de energia a partir do biogás, né, para a gente ter uma ideia. E também foi escolhido o Tiopac. Aqui um exemplo muito clássico, na Bacardi, né, que faz o rum, em Porto Rico, ela tinha um processo químico com custo operacional enorme, e ela substituiu, né, alguns anos atrás, há 6 anos atrás, o processo químico por um processo com a tecnologia do Tiopac. Então, ela entra 25 mil ppm, sai menor que 80 e trata 5 mil metros cúbicos por hora de biogás. Esse é o primeiro projeto aqui de grande porte no Brasil, né, que está na Raiz e Bonfim, com aqui esses, como lá existe torta de filtro, então existem, são 2 trens, então durante a safra, que trata essa vazão com essa concentração, funciona os 4 reatores e os 2 scrubbers, os 2 lavadores. Entre safra, né, que diminui em 20% a 25% a produção de biogás e também baixa a concentração de H2S, nesse caso funciona apenas um scrubber e apenas um reator. E na safra volta a trabalhar o processo todo, né, como normalmente acontece. Esse processo já funciona na Raiz em já mais de 4 anos, e esse é o projeto da Cocal, em Narandiba, né, que já está instalado também aí há mais de 3 anos, né, aqui está o Tiopac. Para a gente ter uma ideia, ó, aqui no meu mouse, ó, tem uma pessoa aqui, tá? Então, a gente dá para ter uma ideia, né, do tamanho da pessoa com o tamanho dos equipamentos, né? Aqui para tratar 5.200, 12 mil ppm, entregamos menor que 80. No caso da Cocal, nós estamos agora, nesse momento, fabricando o segundo projeto, né, que vai ser instalado na Cocal, em Paraguaçu Paulista, né? Já estamos fabricando aqui, parte dos equipamentos já estão lá. Esse aqui é o segundo projeto da Raizen, né? Na usina Costa Pinto, aqui em Piracicaba. Aqui está toda a unidade de dessulfurização. Lá vai ter uma unidade pequena, ó, essa aqui é uma unidade pequena, que vai trabalhar durante um período na entre safra. Essa unidade está, nesse momento, entrando em operação. Estão lá os engenheiros de processo da Pax fazendo a posta em marcha, o treinamento. Aqui nessa casa, né, assim como nessa aqui, ó, aqui atrás, é onde estão instaladas as centrífugas, né? Então, todo o enxofre que é gerado, ele é separado num separador, vem para cá, cai em caçambas, e aí tem o seu destino final. Aqui nós vemos na foto os motogeradores, né, de biogás, né? Aqui no caso da Cocal, um projeto Flex, e em Paraguaçu Paulista vai ser um projeto semelhante, e uma unidade um pouco maior que essa que vocês estão vendo aqui.
né? Aqui outro projeto, né? A GEL também ela escolheu a tecnologia da Pax para fazer a dessulfurização do projeto que ela tem funcionando há mais de 12 anos em Tamboara. Então, aqui está instalado também na Anagel o Tiopac para fazer a dessulfurização, né? Nesse caso aqui da Raízen, o biogás vai ser todo convertido em biometano e injetado no grid, né? E aqui, no caso da GEL, o biogás ele também vai ser convertido em biometano e depois vai ser vendido para clientes específicos na região aí do Paraná. Aqui um outro caso, né, é também um projeto com uma joint venture entre a GEL e a Crivellaro, aqui em Elias Faltos, onde o biogás, né, ele vai ser gerado a partir de resíduos orgânicos, né, então de supermercado, restos de alimentos que vencidos, cerveja, iogurte, ou seja, tudo que é resíduo vem para os digestores, gera biogás, e aqui está instalado o Tiopac da Pax, né, para tratar essa quantidade de biogás e H2S. E aqui, já finalizando, uma planta já foi instalada aí há mais de 8 anos, isso está no aterro em Caucaia, né, que é operado pela GNR e Ecometano, Caucaia em Fortaleza, aqui no Brasil, né, então aqui a mesma coisa, né, aqui acontece toda a dessulfurização, aqui está o reator, né, bastante compacto, aqui a gente vê um tanque de soda, você vê, ó, o tanque é pequeno, né, por quê? Porque o processo vai recuperar praticamente 90% a 95% de toda a alcalinidade necessária, né, e depois desse processo vai para um processo de purificação, e esse processo de purificação converte esse biogás em biometano, retira o CO2 e é vendido para a concessionária local lá do estado do Ceará, né? Então, aqui já só mais 2 exemplos, né? Aqui os reatores da Pax, a unidade funcionou durante muitos anos, gerando biogás e gerando energia elétrica em um motogerador, ou gerando vapor, né, em uma caldeira. Então, aqui está toda a linha de biogás, aqui está a linha de gás natural, e se faz aqui a complementação. Então, já finalizando, vamos abrir para as perguntas. Então, queria até convidar, né, quem for participar da Fena Sucro e Agrocana, lá em Sertãozinho, que acontece de 13 a 16 de agosto, né, semana que vem. Nós estaremos lá no stand A63, né? Para quem não conhece, para quem já esteve lá na Fena Sucro, nós estamos bem próximo ali daquela entrada onde estão os restaurantes ali, né? Então, entrando ali por aquela entrada dos restaurantes, virando o corredor à direita, nós somos, acho que, o 5º ou 6º stand, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de visitar a feira, por favor, né? Teremos o maior prazer em recebê-los lá e poder até conversar mais e mostrar aí mais detalhes da tecnologia. Nivaldo, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu queria te fazer uma pergunta para começar. Com relação a ajudar os teus clientes sobre a viabilidade de implantar uma planta dessa, a Pax ajuda a gente a fazer esse estudo da viabilidade econômica, que tecnicamente eu sei que a gente fica tranquilo com vocês. Não, perfeito. Deixa eu só colocar que eu acabei esquecendo de compartilhar aqui os dados. Só um minutinho. Sim, a gente ajuda. Inclusive, aqui nós fazemos estudos, né, de viabilidade, né, ajudamos os clientes, né. A Pax, inclusive, ela tem um laboratório aqui instalado específico para fazer testes de biodegradabilidade em efluentes, em resíduos sólidos, né. Então, nós podemos fazer um estudo, né, o cliente, eu tenho aqui um esterco de galinha, eu tenho aqui um esterco de vaca, eu tenho aqui um efluente que vem de um processo, uma fábrica de papel, de uma fábrica de celulose, ou de um processo de cerveja, a gente pode fazer, sim, o estudo de viabilidade e, inclusive, depois até, sem compromisso nenhum, né, apresentar uma solução, né, incluindo as tecnologias da Pax. Bom, obrigado, Nivaldo. Eu vi que tem um pessoal perguntando se vai ter o arquivo. Essa apresentação inteira ela foi gravada
e ela vai estar à disposição no nosso portal e também no portal da Pax. O pessoal pode assistir depois, passar para os amigos, ela vai ser inteira disponibilizada, viu? Não, perfeito, a gente está até à disposição, né? Todos esses casos de sucesso, né? Não é de hoje, né? Que a gente trabalha com vinhaça, eu mesmo trabalhei na década de 80, né? Quando eu comecei trabalhando, fazendo um estágio numa usina, e depois apareceu uma oportunidade de trabalhar com a vinhaça num primeiro biodigestor, né? Então, é uma tecnologia da Pax, né, que já está consolidada há muitos anos, e nós podemos, sim, ajudar os clientes, né? A gente tem aqui todo esse laboratório, esse serviço, que pode ser utilizado, né, para fazer testes de biodegradabilidade, né, testes de toxicidade, no caso de efluentes industriais, né, e com isso a gente pode fazer aqui um estudo, né, de aplicação, o cliente, se ele quiser, ele pode até contratar essa planta de demonstração. Essa planta de demonstração ela é levada até o cliente, né, aí é feito um estudo, né, num formato de aluguel, assim que nós fizemos, né, em vários clientes, que nem, por exemplo, no caso do México, na Tequila Patrón, que ainda não tinha a tecnologia da Pax, na José Corvo não houve necessidade, porque a José Corvo ela já tinha as tecnologias da Pax instalada há mais de 15 anos, né? Então, no caso da Patrón, foi colocado lá uma planta de demonstração. Essa planta de demonstração, inclusive, está aqui no pátio da Pax, né, disponível, né? Então, ela pode ser utilizada para se fazer um teste, para mostrar para o cliente, para ele ver qual que é a eficiência, né, qual que é o fator de conversão daquele tipo de efluente ou resíduo em biogás. Muito bom. Alguém tem mais alguma questão para o Nivaldo? A gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho. Tem uma questão aqui, Nivaldo. A retirada de lodo dos reatores representa quantos por cento da vinhaça? Torta de filtro depende do processo? No caso, o lodo que é, na verdade, a vinhaça, né, quando ela entra num reator, o volume que sai é o mesmo, né? Não é com bagacílio, ele é feito com, ele está perguntando aqui o Ramon, ele não é com bagacílio, ele é feito com a torta de filtro. Então, existe muita confusão, pega o bagaço e coloca no reator. Não, ele é feito com a torta de filtro, né? A torta de filtro, na verdade, ela tem um pouquinho ali do bagacílio, né? Que, como o pessoal aqui na América Latina conhece, né? Porém, o volume de vinhaça que entra é o mesmo volume que sai. A carga orgânica que está dissolvida nessa vinhaça, né? 2% da removida vão ser convertidas em novas bactérias. Ou seja, a conversão em novas bactérias, em lodo granulado, ela é bastante pequena. Né? Inclusive, alguns clientes, né, ele falam, nossa, eu queria mais, porque eu posso vender esse lodo. Então, quando entra uma matéria orgânica num reator anaeróbio, se ele tem lá, por exemplo, 80% de eficiência, né, depois dessa eficiência, 2% dessa matéria orgânica vai ser convertida em novos lodos, né, em novas bactérias. Aí essa bactéria, ela é retirada do reator, mas ela não é retirada diariamente, né? Então, esses reatores da Pax, eles possuem pontos de amostragem em vários pontos, né? Em várias alturas, né? São pontos em várias alturas do reator, aonde a cada 15, 30 dias, o operador faz uma análise, né? Existe uma fórmula que você calcula, e aí você vai vendo, à medida que esse lodo vai crescendo, ele pode ser retirado para ser vendido. Quando nós conversamos aqui com o nosso pessoal de sólidos, de serviços, né? Eles até falam, não dá para tirar mais, né? Porque tem muitos clientes querendo comprar, né? Então, o reator anaeróbio, né, ele tem essa vantagem. Para lodo floculento, né, que o Cleidomar aí ele acabou perguntando, é basicamente a mesma coisa, tá, Cleidomar? 2% da matéria orgânica solúvel, né, vão ser convertidas no máximo, tá? No máximo. A gente observa aqui, por exemplo, alguns processos que não chega a isso. Por exemplo, os principais processos que geram muitas vezes são fábricas de papel,
fábricas de amido, né? Essas fábricas, elas têm uma produção um pouquinho maior. Nas outras, é 1,5 no máximo, né? A pergunta, o reator pode ser parado, né? Uma boa pergunta, muito obrigado. O reator pode ser parado na entre-safra? Perfeitamente. O reator anaeróbio e essas bactérias, né, que estão ali, a bactéria anaeróbia, ela necessita de muita pouca energia quando não tem substrato, porque nós trabalhamos no processo mesofílico. O processo mesofílico é aquele que trabalha de 35 a 37 graus. Nessa condição, né, a energia que nós chamamos de energia endógena é mínima. Então, você pode permanecer esse reator parado 6 meses, 1 ano, 2 anos, que o decréscimo dessa massa é mínima. Quando você vai para um processo termofílico, que são aqueles processos anaeróbios que se trabalha com temperaturas de 55 a 60 graus, aí já é diferente. Nesses processos termofílicos, aí a bactéria anaeróbica precisa de muita energia. Então, quando falta alimento, a bactéria ela busca energia na própria célula. Então, aí existe canibalismo, ou seja, elas são autofágicas, né? Então, no caso dos processos termofílicos, por isso que existem muito poucos funcionando, o controle é muito difícil. Por quê? Eu estou trabalhando com vinhaça, né? Estou lá trabalhando com 55, 60 graus. Não tem mais vinhaça, porque choveu. Então, teoricamente, eu teria que resfriar esse reator para as bactérias não se consumirem, né? Não haver o autoconsumo. Como isso não é possível, devido ao tamanho dos reatores, então as bactérias começam a diminuir, porque elas vão se promovendo essa autofagia, né, esse canibalismo. Então, no nosso caso, que nós utilizamos sempre o processo termofílico, por isso que existem as torres de resfriamento, para esfriar a vinhaça de 90 até chegar a 35 a 37 graus, não acontece. Por exemplo, aqueles reatores lá que estavam instalados lá em São João da Boa Vista, onde eu trabalhei, eles trabalhavam 6 meses por ano. Funcionava durante 6 meses parado. O decréscimo de massa é mínimo. Em poucos dias de operação, já recupera tudo. Você nem percebe, nem dá para quantificar. Então, essa é a grande vantagem dos reatores anaeróbios, né? Que podem trabalhar aí em indústrias, né? Que nem, por exemplo, citros, vinhaça, né? Que são sazonais. Ou seja, trabalham alguns meses por ano. E outra vantagem da tecnologia da Pax é que alguns reatores, ele possui ali um sistema de injeção de nitrogênio. Então, se ele fica parado durante muito tempo, quando a gente quer restartar rápido, a gente injeta nitrogênio, expande esse leito de lodo e começa com a alimentação mais alta. No caso da temperatura dos reatores, né, todo o controle é feito externo. O reator ele não precisa ser isolado. Por quê? Ele possui uma massa ali grande. Então, se eu tenho uma variação, inclusive isso é uma dúvida muito recorrente, né, de quem quer conhecer a tecnologia anaeróbia, a influência da temperatura externa com a temperatura interna do reator. A temperatura interna do reator, ela é controlada com uma torre de esfriamento ou um trocador de calor, né, antes do processo. E aí você consegue controlar a temperatura no reator. Se um dia está mais frio, não vai acontecer nada, porque a diferença de temperatura é tão mínima que você não vai conseguir ver, eu estou com o meu reator aqui com 10 graus, a externa, e o meu reator está com 35. A temperatura do reator, em função daquela massa, daquele volume, é muito pequena. Então, a gente consegue fazer um controle sem a necessidade de isolamento, né? Principalmente para vinhaça, né? Que a grande vantagem dela é que ela já está quente, a gente precisa esfriar, né? Para manter ela operando no reator. Né? Então, é muito fácil o controle, né? Então, por isso aí que a maioria dos reatores, eles não são isolados. Quando eu tenho um efluente mais frio, um efluente que tem aí 20 graus, 15 graus, aí eu tenho que aquecer. Né? Aí a gente tem, e muitas vezes a gente usa um processo bastante econômico, utilizando, principalmente se a indústria faz energia com um motogerador, você coloca uma caldeira de recuperação com os gases de escape, gera água quente e aquece o reator num baixo custo, né? E aí viabiliza a aplicação da tecnologia.
Vamos encerrar, Nivaldo? Podemos sim, se não tem mais nenhuma pergunta. Aí Então, agradeço todo aí os comentários, né? essa apresentação ela está gravada, então o pessoal vai poder acessar depois, passar para os amigos. Vai estar à disposição no nosso portal Tratamento de Água e também no portal da Pax. Nivaldo, mais uma vez, show, você conhece muito, Bom, muito obrigado. um arquivo ambulante aí de conhecimento. Muito obrigado. Estamos à disposição, né, aqui na Pax, né, para atender. O biogás hoje ele está em franca expansão, né, não só aqui no Brasil, né, eu tive viajando aí para alguns países agora na América Latina, né, visitando algumas usinas e alguns clientes, onde o interesse, né, pela utilização do biogás cresceu muito, né? Então, aqui a Pax ela tem aí as soluções e tem como ajudar os nossos clientes, né, com uma solução que possui o melhor custo-benefício. Muito bem. Obrigado a todos que participaram, um grande abraço para vocês, até a próxima. Deixo aqui o meu abraço, muito obrigado aí pelo tempo de vocês e estamos à disposição. Obrigado, Pacheco, uma vez mais, Vinícius.